trecho do Evangelho diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sobre isso que quero falar um pouquinho hoje. Qual é a nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, segundo a doutrina espírita. É sabido por todos que a doutrina espírita prega que todos nós temos uma missão. Às vezes a gente não sabe qual é, mas todos nós temos uma missão, por isso estamos aqui. Aí uma das perguntas do Livro dos Espíritos diz o seguinte, pode ser considerada então a paternidade ou a maternidade como uma missão? A resposta é bem simples, óbvia. É, sem contestação, uma verdadeira missão. Só o fato de você vir gerar uma criança gera uma responsabilidade e uma missão. Que missão seria essa? Auxiliar a criança a aprimorar-se, a crescer como pessoa, moralmente, espiritualmente, e instruir para a sua evolução. Porque a criança manifesta instintos bons e ruins conforme as suas vivências anteriores. Então ela já vem desde bebê com aqueles instintos que a gente conhece, uns muito bonitinhos, fofinhos, e outros nem tanto. Se nós não controlarmos ou tivermos a nossa ação sobre esses instintos, pode dar problema, e é aí que nós vamos mudar o adulto. Então, para a doutrina espírita, nós sim temos uma grande responsabilidade na educação e principalmente na evolução dos nossos filhos. O Evangelho ainda diz o seguinte: quantos pais são infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Isso é, a criança veio com aquelas tendências más e não foram combatidas ou não foram orientadas. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Causa e consequência. A doutrina espírita toda é baseada nisso. O texto fala em fraqueza ou então indiferença dos pais. Eu citei aqui 4 exemplos de onde nós falhamos ou deixamos de fazer melhor. O primeiro caso é transformando a criança num bibelôzinho, uma coisinha fofa, guti-guti, sem dar-lhes limites. Costumamos chamar de princesinha, de príncipezinho. Isso vai criando na criança uma impressão, uma imagem de que não precisa arrumar a cama, não. Príncipe não faz nada, precisa receber as coisas prontas. Não questionando as atitudes do filho, todos ao redor deles estão errados. Começa desde bebê, desde criancinha. Quando começa a caminhar, um dia está caminhando, bate a cabeça numa cadeira e nós reagimos. Ô, cadeira feia! Bateu no meu bebê. Jogamos a culpa até para a cadeira. E a gente vai crescendo, vai vendo os filhos crescer e vai fazendo a mesma coisa sempre. Chega na época de colégio, já foram numa reunião de colégio, escola, os filhos, coisa mais triste ver as brigas dos pais com os professores, defendendo seus filhos, sem saber se eles têm razão. Se o aluno começou a ter notas baixas, a professora pegou no pé do aluno, da criança. Aí cresce, vira jovem, se mete em más companhias. O que a gente diz ainda? Foram as companhias, as más companhias que levaram. Sendo que muitas vezes os nossos filhos é que foram más companhias para os outros. Estamos terceirizando cada vez mais a missão, a tarefa de educar os nossos filhos. Começa pequenininho, bababá, depois manda para escolinha, depois manda
para a escola, os professores que dêem jeito. Cada vez mais nós estamos nos livrando do problema. A gente quer ter o filho só nos horários bons de brincar, não de educar, não de deixar chorar, não de dar um limite, não, na hora de dizer um não. Não lhes exigir trabalho e cooperação, aí talvez pior de todos. Quantas vezes a gente já falou ou já ouviu falar que eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei? É uma frase terrível. A gente esquece que aquilo que somos foi graças ao trabalho que nós passamos, às dificuldades que nós tivemos. E agora a gente não quer deixar os filhos passarem por problemas. Outro dia um senhor me disse: eu já tenho 80 anos, eu vou deixar os meus filhos bem. Quase que eu disse para ele: será que deixar uma boa renda, um bom capital, é deixar os filhos bem? Tem uma ave, uma águia, uma espécie de águia, uma ave de rapina, não sei se é águia, mas afinal, ela faz os seus ninhos nos precipícios, aqueles barrancos de 20, 30, 50 metros. Ela vai lá no meio, aproveita uma fenda na pedra, faz o seu ninho, coloca os ovos e cria seus filhotes ali, para que não tenha perigo de os predadores pegar os seus filhotes. Só tem um probleminha: na hora que o filhote estiver na hora de voar, ele corre perigo, é muito difícil, ele não vai ter coragem de pular. Então o que ele faz? Primeiro vai o macho, vai perto do filhote, bate as asas e sai voando, vai até um galho de uma árvore. E o filhote fica ali cuidando. Aí vem a fêmea, faz a mesma coisa, bate as asas, voa, ensinando: é assim que tem que fazer, vai lá para a água. E o filhote vai até a ponta do precipício, ele olha para baixo e volta e se esconde. Aí o que os pais dele fazem? Vai um lá, pega ele e empurra. Literalmente, joga ele no barranco abaixo. E ele sai girando, caindo, até que ele começa a bater as asas e começa a voar. É a última vez que o filhote vê os seus pais. A partir dali ele vai ter que buscar o seu próprio alimento. A pergunta que eu faço quando eu digo assim: eu vou deixar os meus filhos bem, será que eu não estou colocando um monte de comida, fazendo uma comparação com essa ave? Eu não estou enchendo o ninho de comida e não estou permitindo que esse filhote tenha condições de alçar voo e buscar a sua vida? Hoje vemos uma geração um pouquinho complicada, né? 18 anos, 20 anos, porque a maioria não levanta para dar lugar para seus pais ou para alguém mais idoso, não dá lugar, não ajuda ninguém. Por que isso? Porque desde pequenininho foram tratados, foram criados recebendo coisas e não dando nada em troca. Então é esse o cuidado que nós temos que ter na criação, para quem já tem, para quem ainda vai ter. Dar um pouquinho de atenção na nossa obrigação, na nossa missão como pais. Até onde a gente deve fazer e até onde a gente deve empurrar os nossos filhos para a vida. Onde é que está o limite disso? Então, uma pergunta óbvia: os pais são responsáveis por aquilo que seus filhos se tornaram, pelos adultos que se tornaram? A resposta também é sempre uma pergunta: claro que sim. É óbvio que sim. Só tem um probleminha aqui. E naqueles casos onde os pais fizeram tudo certo, deram amor, deram educação, deram limites, e quando chegou lá na fase de adolescência e de juventude, o filho se desviou. Foi para droga, ou se transformou num político corrupto, ou se transformou num cidadão, um mau elemento.
E aí, como é que fica a nossa responsabilidade? Nós somos responsáveis sempre por tudo? Nem sempre. Mais ou menos até os 14 anos, 15 anos, nós conseguimos ainda moldar, colocar, incutir na cabeça, na formação de uma criança, de um adolescente, os nossos limites, os nossos desejos. Depois disso, o espírito começa a ser ele mesmo. Talvez por isso as brigas, os problemas que dá com a juventude. Problemas de relacionamento entre pais e filhos exatamente nessa idade. Por quê? Porque o filho está deixando de ser filho obediente para ser o próprio espírito. Aí ele vai misturar aquilo que ele já é, que sempre foi, com aquilo que ele aprendeu dos pais nessa encarnação. O que interessa então? O que é importante? Como é que eu sei? Como é que eu sei se eu fiz tudo certo, se eu vejo um filho que não saiu da maneira como eu gostaria que tivesse saído? Nenhum pai ou mãe tem a receita infalível. Não existe uma receita de bolo que eu vou fazer isso porque vai dar certo. Agora tem uma coisa que sempre dá certo. A única receita segura, que nunca deu errado, é trabalhar e fazer tudo com amor. Isso não tem erro. Se você tiver certeza que trabalhou, fez tudo certo, dentro das suas possibilidades, do seu entendimento, e desprendeu todo o amor que podia para a sua família, aí o resultado poderá não depender tanto de você. Mas aí pelo menos você pode dormir com a consciência. Ok? Vamos